Oi pessoal, sejam bem-vindos. Na parte 9 das aulas de derivadas, aqui da playlist de Cálculo 1, nós vamos deduzir as regras de derivação, tanto do produto quanto do quociente de duas funções. São essas duas regrinhas que estão aqui e nós vamos tratar melhor delas nesta aula. Então, para começar, nós vamos pensar no seguinte: uma função que no fundo é simplesmente o produto de duas outras funções. Então, tem uma função f e uma função g. O produto dessas duas funções é uma função que eu estou chamando aqui de k. Nós vamos considerar que tanto a função f quanto a função g são deriváveis, existem as derivadas dessas funções, porque as derivadas delas aparecem nessas regras, então elas precisam existir, tá? Então eu vou considerar que o produto dessas duas funções, que nós chamamos aqui de k, vai ser derivado. Eu quero descobrir como derivar essa função k, que é dada pelo produto das funções f e g. Daí vem o nome regra do produto, da derivada do produto de duas funções. Então queremos calcular k', a derivada da função k, que nós sabemos que é esse produto. Usando a definição de limite para a derivada, a gente sabe que k' é o limite, quando o h tende a zero, de k, da função k, aplicada em x mais h, menos a própria função k dividido por h, tá? Só que a função k, a gente acabou de ver ali, ele é o produto das duas funções, Então, k aplicado em x mais h é simplesmente esse produto, f vezes g, aplicado em x mais h. Então, fica f de x mais h vezes g de x mais h, menos a função k. E a função k é exatamente o produto da f de x pela g de x. Tudo isso dividido por h, tá certo? Agora, a gente vai utilizar um artifício para chegar na conclusão que nós queremos. Qual artifício é esse? Tanto subtrair quanto somar esse termo aqui, f de x mais h vezes g de x, no numerador da fração que está aqui nesse limite, tá? Então vai ficar o quê? Olha só, exatamente isso aqui. Perceba que não alterou nada em relação ao que nós já tínhamos, porque nós subtraímos e somamos a mesma coisa, ou seja, nós somamos zero ao resultado. Então percebam que esse pedacinho aqui é exatamente esse, então já está aqui, e esse outro pedacinho é esse que está aqui. E aqui no meio, o que a gente tem? A gente tem zero, porque nós estamos subtraindo e somando. Então, de fato, esse limite que está aqui embaixo é exatamente igual ao limite que nós já tínhamos encontrado, só escrito de maneira um pouquinho diferente para aparecer essa subtração e essa soma do mesmo termo, tá bom? Vou colocar isso agora no próximo slide. Tá aqui, coloquei, repeti aquilo lá aqui. Então, a derivada da função k, que é o produto de f por g, é dado por esse limite. Agora nós vamos mexer um pouquinho nisso aqui. Observem só essa parcela. Nós temos o que de comum nesses dois termos? Percebam que f de x mais h está nesse termo e também está nesse. Então, nós podemos colocar f de x mais h em evidência. E fazendo isso, ele vai ficar sendo multiplicado por quem? Aqui vai sobrar g de x mais h menos o g de x. Então vai ficar f de x mais h, que a gente colocou em evidência, multiplicado por essa diferença das funções g de x mais h, ou seja, da função g aplicada em x mais h, menos a própria função g. Com o mesmo raciocínio, nós podemos pegar esse terminho aqui. E o que está em comum nos dois? G de x, está vendo? Então, se a gente colocar g de x em evidência, fica multiplicando, olha só, f de x mais h menos f de x, que é o que está aqui, tá? Agora, nós vamos mexer mais um pouquinho nisso aqui, pensando que nós temos uma soma aqui no numerador e cada um dos termos dessa soma está sendo dividido por h, Então, eu vou pegar o seguinte, toda essa parcela e observar que o f de x mais h está multiplicando esse resultado e tudo isso está dividido por h, Então, a gente pode pensar em pegar só essa parcelinha aqui, colocando o f de x mais h multiplicando esta fração que aparece. Então percebam que vai ficar exatamente assim, tá? E é exatamente a mesma coisa, É o f de x mais h multiplicando todo esse numerador e o resultado dividido por h. E vamos fazer o mesmo com a outra parcelinha, olha só, esse resultado aqui. Vou colocar o g de x multiplicando essa outra parcela, f de x mais h menos f de x sobre h. E vamos reescrever isso assim. Então, nós temos a garantia que esse limite de baixo é igual a esse limite de cima. Não estamos alterando nada, apenas o formato ali como as coisas estão escritas. E aqui nós temos, então, o limite dessa soma. A gente já sabe que o limite da soma é a soma dos limites. Então, isso pode ser escrito como o limite
desse produto somado com o limite deste produto aqui, ó, que é isso. Nós também sabemos que o limite do produto de duas funções, desde que eles existam, é igual ao produto dos limites. Então, nós vamos ter aqui o limite da f de x mais h vezes o limite dessa outra fração aqui. E a mesma coisa para essa outra parcela. Vai ficar o limite de g vezes o limite dessa outra fração. Então, vai ficar assim, tá certo? E aí que a gente vai fazer a conclusão que a gente quer para chegar no nosso objetivo. Quando o h tende a zero, qual que é o limite de f de x mais h? Se o h está indo para zero, esse limite é o próprio f de x, tá certo? E esse limite de g de x mais h menos g de x sobre h com h indo para zero corresponde a exatamente a definição da derivada da função g de x. Então, esse limite é simplesmente o g' de x, é a derivada da função g, tá? Aqui, limite de g de x quando h tende a zero, como a g de x não depende de h, esse limite é a própria g de x. E aqui nós temos essa multiplicação, né, desse limite aqui, que coincide com a derivada da função f, né? Então, nós vamos trocar isso por f' de x. Então, quer dizer que a derivada da função k, que é a derivada do produto das funções f e g, é simplesmente a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira função. Essa é a forma como está escrito lá no livro do Sturge. Eu, particularmente, prefiro uma outra forma que eu vou comentar aqui. Então, no fundo, o que vai ser aqui um resumo dessa regra que nós vimos? Dado o produto de duas funções, né, f e g, a derivada desse produto, que está aqui, ó, a derivada em relação a x do produto das duas funções, é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Com a notação linha, fica assim, ó, primeira vezes derivada da segunda, mais segunda vezes derivada da primeira. Aqui eu vou colocar uma que eu gosto mais, que é colocando sempre a função f, né, a primeira função, aparecendo na primeira posição, e a g e a sua derivada na segunda posição, que é simplesmente uma manipulação desse resultado aqui de cima, tá? Então, olha só, a derivada do produto das duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Percebam que esse primeiro termo aqui, ó, f' vezes g, é exatamente esse aqui, ó, só que trocando a ordem, porque vale a comutativo, a gente pode colocar f' primeiro, e o segundo termo é exatamente esse, ó, f vezes g'. Eu, particularmente, acho que é mais fácil entender e memorizar essa regra com essa notação aqui, nessa ordem. Então, a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Agora um resuminho. Então a gente viu aqui que a derivada do produto de duas funções é igual à derivada da primeira função multiplicada pela segunda função, somado, né, adicionado com a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função, que é essa regrinha que nós vimos, ó lá, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E agora vamos fazer uns exercícios para treinar a aplicação dessa fórmula. No primeiro deles, na aula anterior, a gente já viu que a derivada dessa função aqui foi calculada aplicando primeiro a distributiva, né, para virar uma soma de termos, para a gente usar a derivada da soma e a soma das derivadas. Fazendo isso, nós chegamos nesse polinômio aqui, então a derivada dessa função é a derivada de cada uma dessas parcelas. E chegamos, então, neste resultado, ó, que a derivada dessa função é esse resultado aqui. Agora, como nós temos, na realidade, um produto aqui, a gente não precisa fazer a distributiva para calcular a derivada. A gente pode utilizar a regra do produto que a gente acabou de deduzir. Então, de novo, coloquei aqui o resultado, a gente já sabe que é esse aqui. E agora vamos calcular a derivada da função usando a derivada, a regra, né, do produto. Então, quero o produto dessas duas funções e preciso derivá-lo. Então, quero calcular f' de x. A regrinha do produto me permite garantir que essa derivada é a derivada da primeira função, que é x ao cubo menos 7, vezes a segunda, somada com a primeira, multiplicado pela derivada da segunda. Então, eu coloquei aqui só as representações dessa regra, tá? Agora, a gente vai calcular, de fato, as derivadas. Aqui, olha só, o que é a derivada de x ao cubo menos 7? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, a derivada de 7 é 0. Então, vai ficar apenas 3x ao quadrado vezes esse resultado aqui. E vou adicionar a essa multiplicação calculando essa derivada, né? 2x ao quadrado mais 3. Derivada é simplesmente 4x, porque a derivada do 3 é 0. Então, ficou esse 4x aqui. Agora, aqui a gente pode aplicar a distributiva. Ó, 3x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vai dar 6x elevado a 4.
3x ao quadrado vezes 3 vai dar 9x ao quadrado. Aqui, x ao cubo vezes 4x dá 4x à quarta. E menos 7 vezes 4x dá menos 28x. Temos aqui dois termos semelhantes. Operando os dois, 6 mais 4, 10. Então, isso aqui é 10x à quarta. Repetimos o 9x2 e o menos 28x. Percebam que o resultado foi exatamente o que nós já tínhamos calculado, porque agora nós usamos a regra do produto. Então, nós temos duas formas de efetuar esse cálculo da derivada, tá? Agora aqui um outro exercício, encontrar f', sendo a função f x vezes a exponencial de x. E na letra B, determinar a enésima derivada dessa função a partir de alguma relação que a gente vai encontrar. Na primeira, para encontrar a derivada dessa função, nós temos aqui o produto, né, da função x pela função e elevado a x. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. A derivada de x, já sabemos que é 1, então fica 1 vezes e elevado a x, mais x vezes a derivada de e elevado a x, que a gente já provou aqui. Vou, inclusive, deixar um card para essa aula aqui em cima, que essa derivada é igual a ela mesma, a própria função. Então, fica x vezes e elevado a x. Nós temos e elevado a x nos dois termos, podemos colocá-lo em evidência. Vai sobrar o quê? Olha só, 1 nesse termo, mais o x desse termo. Então, isso é simplesmente 1 mais x vezes e elevado a x. Beleza? Então, essa é a derivada primeira dessa função. Mas nós queremos também encontrar uma regrinha para a derivada enésima. E para isso a gente vai fazer o quê? Não ir direto na enésima, mas ir procurando a derivada segunda, terceira, até verificarmos se é possível determinar uma regra de formação para essa derivada. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira, né? Então, de novo, temos um produto, ó, desse parênteses vezes e elevado a x. Então, fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de 1 mais x é simplesmente 1, né? Porque a derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1, então fica 1 vezes esse termo que é e elevado a x, que está aqui, ó. E aqui nós temos a primeira função, que é 1 mais x, multiplicado pela derivada de e elevado a x, que é a própria e elevado a x. Novamente, ficamos com e elevado a x nesse termo e com e elevado a x nesse termo. Podemos colocá-lo em evidência, e aqui desse lado vai sobrar 1, desse lado vai ficar 1 mais x. Então, nós vamos ter 1 mais 1 mais x, que é 2 mais x vezes a exponencial. Então, ficou esse resultado aqui, tá certo? Vamos procurar a derivada terceira também, que vai ser a derivada da derivada segunda. Então, olha lá, derivada da primeira função, 2 mais x, vezes a exponencial, que é a segunda função, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada de 2 mais x é 1. Então, fica 1 vezes e elevado a x, mais 2 mais x vezes a derivada da exponencial de x, que é a própria exponencial. Novamente, exponencial nos dois termos, podemos colocá-la em evidência. Aí vai ter, olha só, 1 mais 2 mais x, que é 3 mais x vezes a exponencial que nós colocamos em evidência. Então, chegamos nesse resultado. Aí percebam o seguinte, quando a derivada foi a de ordem 1, a primeira derivada, aqui apareceu um 1 somando com o x. Quando a derivada foi de ordem 2, né, a derivada de segunda ordem, aqui apareceu um 2 mais x. Quando a derivada foi de terceira ordem, apareceu aqui um 3 mais x. E todo o restante foi igual, né, multiplicar por e elevado a x. Seguindo essa regrinha, observem que a ordem da derivada determina o valor que vai estar aqui, ó, somando o x e depois esse resultado multiplicando a exponencial. Então, se a gente continuasse fazendo aqui, o que nós íamos encontrar para a derivada de ordem n, né? A enésima derivada? O grau da derivada, né? A ordem da derivada, indica o número que vai somar com x aqui dentro do parênteses, e esse resultado vai estar multiplicando a exponencial. Então, essa é a enésima derivada desta função, tá bom? Entendido isso, vamos para a regra do quociente entre duas funções. Então, a regrinha da derivada do quociente entre duas funções, nós vamos considerar duas funções novamente, f e g, cujas derivadas existem, e considerar que a função g é diferente de zero, tá? O quociente entre elas, que é f sobre g, nós vamos chamar de uma função k qualquer, tá? Então, a derivada dessa função k, usando a definição por limite, é o limite de h tendendo a zero, de k aplicado em x mais h, menos k sobre h. E o que é k aplicado em x mais h? É ir na função k e trocar o x por x mais h. Então, vai ficar f de x mais h sobre g de x mais h, né?
e menos k menos f de x sobre g de x, tudo isso sobre h. Aqui eu vou aproveitar e reescrever isso assim, ó. Vou subtrair essas duas frações, então multipliquei as duas para ser um múltiplo aqui embaixo. É aquele esquema, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Então g de x mais h vezes g dividido por g de x mais h sobra g. Aí eu pego a g e multiplico por f de x mais h. Por isso que está aqui, ó, g multiplicado por f de x mais h. Repete o sinal, g vezes g dividido por g sobra o g de x mais h, que eu vou multiplicar por f, que está aqui, ó, f vezes g de x mais h. Tudo isso sobre h, ok? Agora, nós vamos usar um artifício aqui bem interessante, que é o seguinte, para facilitar o entendimento, eu coloquei aqui a divisão de uma fração por um número. Então, a sobre b sobre c. Isso aqui a gente sabe que é conservar a primeira fração, que é a sobre b, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 1 sobre c. E isso é a mesma coisa de a sobre c vezes 1 sobre b, né? A gente pode trocar aqui o b com c de posição, não altera nada, porque é um produto, né? E isso aqui é a mesma coisa de a sobre c dividido por b. Então percebo que é como se eu tivesse aqui, ó, nesses dois denominadores, trocado de lugar os dois. Então tanto faz fazer a sobre b sobre c ou a sobre c sobre b, tá? Dá na mesma. Então aqui eu posso trocar esse denominador por esse aqui. Trocar o h com g de x mais h vezes g de x. E isso fica reescrito dessa forma, tá vendo? Então eu estou usando esse artifício aqui nessa parte. E agora eu vou jogar esse resultado na próxima página. Então, nós concluímos que k' é dado por isso aqui. Tá? Agora a gente vai usar um artifício parecido com o que usamos na regra do produto, mas agora o termo que nós vamos somar e subtrair é um pouco diferente. Ele é simplesmente f de x vezes g de x, que nós vamos somar no numerador aqui da fração que está no limite, tá bom? Então vai ficar assim, concordam? Olha lá, repetir o f de x mais h e o g de x, repetir o menos f de x vezes g de x mais h, que está aqui, e subtrair o produto de f por g e somei o produto de f por g. Então eu não fiz nada, eu estou somando zero aqui, não está alterando o resultado desse limite, tá? E isso vai ser útil porque nessa parcela aqui, usando aquele mesmo argumento do caso anterior, nós podemos colocar g de x em evidência, tá vendo? Então fica g de x multiplicado por f de x mais h menos f de x. E nessa outra parcelinha nós temos o que em comum? A função f de x é comum nas duas. Então eu vou colocar menos f de x em evidência, vai sobrar g de x mais h menos g de x, tá? Então eu fico com esse limite aqui. E com o mesmo raciocínio que a gente usou antes também, nós vamos separar, olha só, o g multiplicando essa fração e o f multiplicando esta fração, que é igualzinho tá aqui, tá bom? Agora a gente vai pegar esse limite e reescrevê-lo também de outra forma. Repetir ele aqui, ó, e vou observar o seguinte, é o limite disso tudo, né? Só que a gente já sabe que desde que existam o limite do quociente é o quociente dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, e o limite do produto é o produto dos limites. Então a gente pode passar o limite em todos os termos que estão aqui. Vai ficar o limite da g vezes o limite dessa fração, menos o limite da f vezes o limite dessa, sobre o limite de g vezes o limite de g de x mais h, tá? Aí vamos observar o que acontece aqui. Ó. O que é o limite de g de x quando h tende a zero? É a própria função g. O limite dessa fração aqui coincide com a derivada da função f, então é o f', menos, aí o limite de f de x quando h tende a zero é a própria função f, e esse limite aqui coincide com a derivada da função g. Embaixo, nós temos aqui o limite de g, que é a própria função g, e quando h vai para zero, o g de x mais h tende para g de x. Então, esse resultado é a própria g de x. Olha lá que interessante, acabou de aparecer o quadrado da função g aqui no denominador. Então, nós vamos ter g vezes f' menos f vezes g' sobre o quadrado da função g. E, portanto, daí que sai a regra da derivada do quociente de duas funções. A derivada de f sobre g é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda função ao quadrado. Então, eu já estou mudando um pouquinho esse formato, tá vendo? Ao invés de colocar g vezes f', eu coloquei f' vezes g, só para que tenha f ficar aparecendo primeiro. Menos, aí aqui eu repeti, o f vezes o g', igualzinho está aqui, tá certo? Então, essa é a regra da derivada do quociente de duas funções. Então, resumindo, a derivada do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado.
Usando a notação linha, mesma ideia. F' vezes g, derivada da primeira vezes segundo, menos a primeira vezes derivada da segunda sobre o quadrado da segunda função. Notação de linha mais um pouquinho mais enxuta, tirando aquele x ali, fica f sobre g', f' vezes g, menos fg' sobre o quadrado da g. Ou seja, repetindo, derivada da primeira vezes da segunda, menos a primeira vezes derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Em resumo, a derivada do quociente entre duas funções é igual à derivada da primeira função multiplicada pela segunda, menos a primeira função multiplicada pela derivada da segunda, e tudo isso dividido pelo quadrado da segunda função, que é exatamente essa formulazinha que nós chegamos, essa regra que nós deduzimos, tá? E aí, para ilustrar isso, vamos calcular a derivada dessa função aqui, ó, que é um quociente, usando a regra. Então, vai ficar a derivada da primeira função, que está no numerador, vezes a segunda, menos a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função, dividido pelo quadrado da segunda função. Aqui, olha só, a derivada desse termo, x² mais x menos 2, vai ser a derivada de x², que é 2x, a derivada de x é 1, a derivada de menos 2 é 0. Então, vai ficar só 2x mais 1. Aí, vezes a segunda função, menos a primeira, multiplicada pela derivada da segunda. Olha só, o que é a derivada de x³ mais 6? É simplesmente 3x². Aí agora sim a gente pode aplicar a distributiva aqui, olha só, 2x vezes x³ é 2x elevado a 4. 2x vezes 6 dá 12x. 1 vezes x³, x³. 1 vezes mais 6, mais 6. Aqui, olha só, vou efetuar a distributiva e depois vou trocar o sinal, porque tem um menos aqui fora, tá vendo? Então, x² vezes 3x² dá 3x elevado a 4. Como tem um menos aqui, menos 3x². X vezes 3x², 3x². Como tem um menos aqui fora, menos 3x². E menos 2 vezes 3x² dá menos 6x². Com o menos aqui de fora, mais 6x². Aí vamos ter aqui esses dois termos semelhantes. 2x² menos 3x² dá menos x². Temos os termos com x³ aqui, também semelhantes. x³ menos 3x³ dá menos 2x³. O termo com x² só tem ele, então vai repetir o mais 6x². O termo com x só tem aqui o 12x, então repete. E o termo independente, o mais 6, não tem ninguém semelhante, só repetimos aqui. Então, esse resultado, não tem como simplificar mais, é a derivada desta função f, que no fundo é o quociente dessas duas funções, x² mais x menos 2 sobre x³ mais 6. Nós calculamos usando a regra da derivada do quociente de funções que nós deduzimos nessa aula. Beleza? Fecho aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau!